Capítulo 66. Desaparecimento da equipe de investigação. Naquela época, cerca de 1000 membros da equipe de investigação da Universidade Central do Reino haviam chegado ao final do 11º andar e estavam em frente às escadas que desciam para o 12º andar. A equipe de investigação da Universidade Central do Reino era liderada pelo presidente Clive, que acreditava que a causa do grande furo de maré eram monstros vindos além do 38º andar. Ele correu pelo 11º andar e não conduziu uma investigação em larga escala. No entanto, em frente àquela escada, encontraram algo que não podia ser ignorado. Isso está conectado a outro espaço, como se teme. Sim. Isso não é dúvida. Mas não conseguimos descobrir onde ela se conecta a. Um pesquisador da Faculdade de Magia respondeu à pergunta do presidente Clive. Ok, isso pode estar relacionado ao surto do grande Tidalbury. Vou chamá-la de portal para conveniência. Por favor, instale o equipamento e examine cuidadosamente este portal. Seguindo as instruções do presidente Clive, os equipamentos que trouxeram foram descarregados e instalados. O que Clive chamou de portal foi uma entrada negra que se formava na parede da masmorra. Tinha cerca de 5 metros de altura e cerca de 4 metros de largura. A entrada estava completamente escura e não havia como ver o que havia lá dentro. Pesquisadores da Faculdade de Magia investigaram o uso de alguns feitiços de ferramentas mágicas e descobriram que estava conectado a outro espaço. Não havia registro de tal existência nas nações centrais. Nesse caso, era muito provável que esse portal estivesse relacionado ao grande Tidalbury. Embora fosse diferente da expectativa inicial da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, incluindo o presidente Clive, Clive não era um incompetente. Como suas previsões estavam erradas, este 11º andar esteve envolvido no surto do grande Tidalbury, e o núcleo disso era este portal. Ele estava disposto a aceitar isso. Dados os fatos, não era o que eu esperava, mas é ótimo termos avançado apressado. Seria uma grande vantagem começar a investigar isso antes das outras equipes de investigação. Enquanto o presidente Clive estava satisfeito por ter assumido a liderança, os equipamentos e pesquisadores continuaram a entrar por trás. A catástrofe aconteceu de repente, e por um motivo ridículo. Todo o processo foi capturado pelo presidente Clive na borda de seu campo de visão. Exausto, um dos 2 carregadores de bagagem carregando equipamentos pesados escorregou. Quando tentou apoiar o corpo apoiando-se na parede para não cair, a muralha que ele escolheu foi o portal. Em mensagem, era isso. Era só isso. Mas o fenômeno resultante foi intenso. Num instante, Clive e sua equipe de investigação da Universidade Central do Reino desapareceram do local. Todos os humanos do 11º andar desapareceram. E o efeito não se limitou ao 11º andar. Até mesmo os humanos do 10º andar desapareceram da mesma forma. Naquela época, a Espada Carmesim e a equipe de investigação do grupo de magia da corte estavam no 10º andar. A equipe acadêmica de pesquisa Great Tidalbury era composta por 3 organizações. Uma equipe de investigação da Universidade Central do Reino liderada pelo presidente Clive. Uma equipe de investigação do grupo de magia da corte liderada pelo conselheiro Arthur. E uma equipe de investigação da Universidade de Magia liderada pelo professor-chefe Christopher Bratt. A equipe de investigação da Universidade Mágica não tomou nenhuma ação rápida comparada às outras 2 equipes. Na verdade, nenhum dos membros da equipe de investigação sequer mergulhou na masmorra. Mesmo assim, o professor Christopher havia reunido muitas informações sobre o grande Tidalbury. Ele havia estabelecido uma rede de espionagem tanto na Universidade Central do Reino quanto nas equipes de investigação do grupo de magia da corte. Em primeiro lugar, o membro mais motivado dessa equipe de pesquisa acadêmica foi Clive, presidente da Universidade Central do Reino. Claro, isso garantia o cargo de presidente acadêmico do reino. Tanto a Universidade Mágica quanto o grupo de magia da corte entendiam isso. E isso não era um problema para eles. Se Clive quisesse assumir o cargo de presidente acadêmico, era bem-vindo. No entanto, como o presidente Clive apareceu como chefe da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, tanto a Universidade de Magia quanto o grupo de magia da corte tiveram que enviar uma pessoa com posição comparável para liderar suas equipes de investigação. Eles estavam com dor de cabeça pensando em quem colocar. Se eles mandassem uma pessoa com pouco poder, era óbvio que seriam aproveitadas pelo presidente Clive. Não importaria se fossem empurrados, mas seria insuportável se fossem usados como escudo durante a batalha contra monstros e, consequentemente, perdessem a vida. Não importa como se olhe. Considerando que o pessoal da Universidade de Magia e do grupo de magia da corte tem mais experiência em combate do que o pessoal da Universidade Central do Reino,
Eles certamente seriam usados dessa forma. Para evitar isso, os dois acampamentos foram atormentados, e uma conclusão foi tirada. O grupo de magia da corte colocou seu principal conselheiro Arthur, que era bem conhecido por suas conquistas e experiência como mago. Nem mesmo o presidente Clive conseguia tratar Arthur levianamente. Ele era um peso pesado no país. Por outro lado, a Universidade de Magia enviou alguém tão ardiloso quanto o presidente Clive, o professor-chefe Christopher. Uma pessoa de mente aberta o suficiente para se relacionar com vários tipos de pessoas e dizia ser o mais próximo do próximo presidente da Universidade de Magia. Como o professor Christopher foi enviado com tal intenção, sua principal instrução era não perder recursos humanos. Mas, se possível, seria ainda melhor se ele fizesse alguns resultados de pesquisa sobre o grande Tidalbury. Na mente de Christopher, os objetivos eram divididos nesse ponto. Quanto ao método de coleta de informações, comprá-las por canais ilegais dos outros dois campos que entravam certamente teria menor chance de perda de recursos humanos. Para aqueles que forneciam informações, ele apresentava condições que jovens pesquisadores desejavam desesperadamente, como transferência para a Universidade de Magia mais tarde ou preparação de um laboratório para eles. Claro, ele não ia quebrar essas promessas. Ele estava recrutando membros de verdade e já havia feito isso antes. O professor Christopher era um homem de mente aberta o suficiente para aceitar pessoas de todas as tonalidades e, embora não fosse exigente quanto à adequação do processo, era um homem que cumpria suas promessas. Além disso, quanto às disputas de poder no campus, ele era um homem que não tolerava intenções hostis, mas não exigia nada de pesquisadores dedicados exclusivamente à pesquisa. Os fundos de pesquisa também eram distribuídos com base no conteúdo e nas conquistas da pesquisa, tornando-o muito popular entre os pesquisadores. Essa foi a razão pela qual ele foi visto como o próximo presidente sem fazer nada excessivo. Sob a direção do professor Christopher, a equipe de investigação da Universidade de Magia finalmente estava prestes a mergulhar na masmorra. O motivo do mergulho nesse momento foi, claro, porque as informações sobre o portal descobertas pela equipe de investigação da Universidade Central do Reino haviam surgido. Que a investigação seja feita pela Universidade Central do Reino e só precisamos estar por perto. Seria problemático se outros comentassem porque a Universidade de Magia, que esteve na superfície todo esse tempo, sabe tais detalhes. O professor Christopher riu tão levemente que ninguém percebeu. A equipe de investigação da Universidade Mágica ultrapassou 1000 membros. No entanto, apenas cerca de 50 pessoas relacionadas à universidade entraram na masmorra. O restante eram cerca de 100 aventureiros de rank C contratados na cidade de Rune. Esses 100 aventureiros eram quase todos os aventureiros de rank C atualmente presentes na cidade de Rune. A Universidade Central do Reino só podia contratar aventureiros de nível D porque a equipe de investigação da Universidade de Magia contratou todos os aventureiros de classe C primeiro. O professor Christopher também sabia que os aventureiros de rank D contratados pela Universidade Central do Reino estavam posicionados na entrada da masmorra até 11º andar, garantindo uma rota de transporte para mercadorias. Em outras palavras, eles poderiam viajar da entrada da masmorra até 10º andar sem risco. A Universidade Mágica era baseada em fazer o mínimo esforço possível para realizar as coisas. Então, vamos mergulhar. O incidente aconteceu quando a equipe de investigação da Universidade de Magia, liderada pelo professor Christopher, finalmente estava prestes a mergulhar na masmorra. Os aventureiros de rank D à sua frente desapareceram num instante. E eles desapareceram. O que aconteceu? Os humanos na masmorra haviam desaparecido, seja pelos aventureiros perto da entrada ou um pouco mais abaixo nas escadas. Num instante, todos recuem. Saía da masmorra, o comando do professor Christopher, que não foi nada alto, e seus movimentos não foram rápidos. A equipe de investigação da Universidade de Magia recuou da masmorra. Isso. Parece que algo aconteceu de novo. O professor Christopher suspirou e então olhou para o céu. Tornou-se uma investigação problemática. Suas palavras murmuradas não chegaram aos ouvidos de ninguém. Várias tendas grandes foram montadas ao redor da entrada da masmorra, dentro da parede dupla. Alguns deles substituíram a filial da Guilda dos Aventureiros, que foi destruída durante o Grande Tidalbury. Uma tenda significativamente maior do que a usada no escritório filial, abrigava a equipe de análise do grupo de magia da corte. Havia ferramentas mágicas analíticas que coletavam e analisavam as informações enviadas pelo detector de poder mágico residual na masmorra. E a tenda estava lotada de muitos pesquisadores. Dentro da tenda estava Nathalie, a maga do atributo da água que entregou uma carta de Hilarion para Bel.
Embora tenha se juntado à equipe de investigação como uma maga associada ao grupo de magia da corte, Natalie, que ainda era menor de idade, frequentemente ajudava na análise e tinha principalmente a tarefa de escrever os dados lidos em voz alta no papel. Também nesse dia, o incidente ocorreu enquanto ela realizava essa tarefa, Não era uma voz alta. No entanto, Natalie ouviu porque estava atentamente para obter dados que seriam lidos em voz alta. O detector desapareceu. O termo detector usado naquela tenda referia-se ao detector mágico residual que a equipe que mergulhava na masmorra usava. Usando a magia do atributo do vento, ele se conectava com a ferramenta mágica de análise na tenda e enviava informações constantemente. Esse detector desapareceu? A resposta desapareceu por um instante. O 40º andar? Porque em um lugar assim a resposta desapareceu de novo. Naquele momento, ouviram uma voz conspícua se espalhar do lado de fora da tenda. Se lembrassem corretamente, a equipe de investigação da Universidade de Magia deveria estar tentando mergulhar na masmorra naquele momento. Avise logo a guilda. Aquela voz era a do professor Christopher, da Universidade de Magia. Enquanto dava instruções, o dono daquela voz se aproximou da barraca onde Natalia estava. Então, ele abriu a entrada, entrou e disse: "Eu sou Christopher, da Universidade de Magia. Quem é responsável por aqui?" "Sim, estou." Roshi, o homem que esperava a resposta do detector desde então, levantou a mão. "Ok, pergunto isso como executivo da equipe de pesquisa e como alguém que recebeu plena autoridade de Sua Majestade o Rei. Algo deu errado na masmorra mais cedo, e bem, como esperado, foi muito difícil responder. Certamente, eles foram enviados como uma única equipe de pesquisa acadêmica, mas a investigação foi claramente conduzida separadamente pela organização de origem. Mesmo sendo executivo da equipe de pesquisa, eles não tinham certeza se seria aceitável atender à sua ordem. Eu entendo sua posição. Primeiro, vou passar as informações que tenho. Minutos atrás, pessoas dentro da masmorra desapareceram. Os olhos de Roshi estavam arregalados de espanto. O detector que ele estava olhando também desapareceu. Era mais provável que algo tivesse acontecido com as pessoas que a usavam do que pensar que apenas o detector havia desaparecido. Com essa expressão, posso confirmar que o desaparecimento também foi detectado aqui. Sim. Nesse ponto, eles não podiam mais esconder a informação. Roshi também sentiu que algo havia acontecido na masmorra. O time do grupo de magia da corte estava no 10º andar? A pergunta do professor Christopher foi apenas uma confirmação. Sua rede de espionagem informou que a equipe do grupo de magia da corte estava no 10º andar e a equipe da Universidade Central do Reino no 11º andar. Minha Universidade de Magia também esteve envolvida na produção do detector usado pelo grupo de magia da corte. Por isso também entendo a função. Ele os pressionou dizendo que não havia a necessidade de esconder e que respondiam honestamente. Ele deve enviar informações o tempo todo usando magia de atributo do vento, incluindo informações de localização. Você teve alguma reação depois do desaparecimento? Houve uma resposta por um instante, mas desapareceu imediatamente e agora estamos desconectados. Um instante. De onde estava a resposta naquele momento? A exposição era o 40º andar. 40º como esperado. O professor Christopher também ficou atônito. Aventureiros do passado só haviam chegado ao 38º andar. Claro, isso não significava que fosse absolutamente impossível chegar ao 39º andar e abaixo. Não era impossível, mas em primeiro lugar, abaixo do 30º andar, era difícil atravessá-lo mesmo para um grupo de nível B. Os aventureiros nas mãos do professor Christopher eram 100 aventureiros classe C. O desaparecimento do grupo de magia da corte significou que o grupo de rank B espada carmesim que o acompanhava também desapareceu. Nesse caso, esses 100 aventureiros de rank C eram atualmente a força mais poderosa da cidade de Rune, mas mesmo assim, não estava claro se era possível que eles chegassem de forma confiável ao 40º andar. Por enquanto, enviei um mensageiro para a Guilda dos Aventureiros. O mestre da guilda virá aqui em breve, então por favor, relate a ele o que discutimos aqui. Sim, entendo. Roshi respondeu fraco. Todos ali, inclusive o professor Christopher, estavam tomados pelo desespero sobre o que fazer a seguir. Não, só havia uma pessoa que levantou o rosto e começou a se mover. Natalia Schwarzkopf foi a única pessoa que saiu da tenda e correu para o sul pela rua principal. A porta foi aberta violentamente sem bater. Mestre, há problemas. A recepcionista Nina havia voado para dentro da sala. Quando o pessoal da guilda, incluindo Nina, entrou no escritório do mestre da guilda sem bater,
Isso significou que havia acontecido um assunto realmente urgente e muito problemático, relatório. No entanto, era importante se acalmar precisamente durante tais situações. Isso valia tanto para o mestre da guilda Hugh quanto para o mensageiro. Hugh incentivou a continuar com voz lenta e calma. Nina respirou fundo e então relatou. Algo deu errado na masmorra e as equipes de investigação desapareceram. O professor Christopher da Universidade de Magia quer que o mestre da guilda venha imediatamente à entrada da masmorra. As equipes de investigação desapareceram. Hugh ficou surpreso por um momento com o relatório inesperado. Vou agora mesmo. A equipe estará de prontidão aqui. Faça apenas o pessoal de ligação ir até a filial da masmorra. Não deixe os aventureiros que ainda estão na guilda saberem. Se precisar dizer algo, diga que eu explico depois. Então Hugh vestiu a capa e saiu do escritório. O que ele quer dizer com que eles desapareceram? Desapareceram. Que diabos é não? Mais importante, Abel e seu grupo também deveriam estar lá dentro afinal. Droga, da última vez foi o mar. Agora é na masmorra que ele desaparece. Espero que encontremos logo. Não quero denunciar que ele desapareceu de novo. O coração de Hugh ficou perturbado enquanto ele seguia para a masmorra montado em um cavalo de ligação da guilda. O coração de Hugh ainda estava perturbado quando chegou à tenda do escritório da guilda na entrada da masmorra. No entanto, após centenas de batalhas, ele tinha uma técnica para acalmar sua mente à força. Depois de respirar fundo e se acalmar, entrou na tenda. Dentro da tenda estavam o professor Christopher da Universidade de Magia, vice-diretor de pesquisa do grupo de magia da corte e um professor da Universidade Central do Reino. Provavelmente era a pessoa de mais alta patente que podia ser contatada em cada equipe de investigação. Professor Christopher, por favor, me conte os detalhes. Hugh primeiro pediu ao professor Christopher que explicasse. A explicação do professor Christopher foi breve. Todas as pessoas na masmorra desapareceram ao mesmo tempo. Alguns desapareceram diante dos olhos deles. Cerca de 1000 pessoas da Universidade Central do Reino, incluindo o presidente Clive, estavam no 11º andar, e cerca de 50 pessoas do grupo de magia da corte, incluindo o conselheiro Arthur e a espada carmesim, estavam no 10º andar. Além disso, os aventureiros contratados na cidade de Rune foram posicionados desde a entrada do 11º andar para garantir rotas de suprimento, mas parecia que eles também desapareceram. No entanto, para ser exato, não se sabia o que aconteceu com as pessoas do 11º andar. Foi confirmado que os membros do grupo de magia da corte no 10º andar desapareceram pela resposta das ferramentas mágicas que estavam usando, e que houve uma resposta daquela ferramenta mágica do 40º andar por um instante. 40º andar. Até Hugh não teve escolha a não ser se surpreender com isso. Hugh também entendia que os 100 aventureiros de classe C aliaram quase toda a força restante na cidade de Rune. Com isso em mente, o 40º andar era um lugar que normalmente nunca poderia ser alcançado. Sim, geralmente, houve relatos de que não havia monstros do 1º ao 10º andar. Mas isso é verdade? Sim, se não houvesse monstros abaixo do 12º andar devido à influência do grande Tidalburi não era impossível chegar ao 40º andar. Mapas do 30º andar e abaixo não permaneciam mais na guilda dos aventureiros. Então levaria tempo para encontrar as escadas que levavam aos andares inferiores. Mas ele sentia que isso poderia ser feito usando táticas de ondas humanas. Sim, isso é verdade. Então é certamente possível que não haja monstros abaixo do 12º andar. Sim, era uma possibilidade. Pode não ser. No entanto, havia uma possibilidade. Mas o problema é que não temos ideia do porquê eles desapareceram. E a mesma coisa pode acontecer de novo. Não, é mais provável que aconteça de novo. Não sabemos se os que foram transportados para o destino estão vivos. Desculpe, mas numa situação tão incerta não posso ordenar que meus subordinados entrem, disse o professor Christopher. Hugh esperava que ele dissesse isso. Se Hugh estivesse na mesma posição, teria tomado a mesma decisão. Sim, eu entendo. Não tenho o direito de comandar pessoas da Universidade de Magia. Então o que eu quero é cancelar o contrato dos aventureiros de rank C nesta cidade das runas que a Universidade da Magia contratou. Bem, não tem jeito. Minha faculdade de magia gentilmente cancelará o contrato com eles. Obrigado pela ajuda. Dito isso, Hugh fez uma reverência. Abel não sabia o que havia acontecido. Em um momento, sentiu uma sensação de flutuar e foi imediatamente atingido pela sensação de ser colocado no chão. No momento seguinte, a paisagem à sua frente havia mudado. Era um campus sem fim. Ele ficou um pouco aliviado ao ver que Ria,
Rin e Warren estavam à sua esquerda e à sua direita. Além disso, viu Arthur e a equipe de investigação do grupo de magia da Corte Real por perto. Rin, Warren, vocês estão bem? Sim. Sim. Warren assentiu. Arthur, você está bem desse lado? Abel chamou o conselheiro Arthur, que estava a uma curta distância. Sim. Parece que os membros do grupo de magia da corte também foram transportados da mesma forma. Arthur olhou ao redor e respondeu. Transportado, foi igual à transferência que experimentei em uma masmorra nas nações ocidentais há muito tempo. Não sei se estamos em outro andar da masmorra ou em outro lugar, mas acredito que fomos transportados à força. Arthur explicou enquanto se aproximava de Abel. Ao lado dele, os membros do grupo de magia da corte ao redor também se reuniram naturalmente. Em algumas mãos estavam os detectores mágicos residuais. O detector está funcionando direito? Sim, está funcionando. Acho que provavelmente está enviando informações sobre esse local para as ferramentas mágicas analíticas na superfície. Então a ajuda pode estar chegando. Rin exclamou feliz. Bem, eu me pergunto sobre isso. O conselheiro Arthur parecia cético. Tem algo que te preocupa? Sim. Este espaço. Ria, esse espaço se parece com alguma coisa. Quando perguntado, o sacerdote Ria pensou enquanto olhava para o céu. Depois de pensar um pouco, ela pensou nisso. É semelhante a um santuário. Santuário é uma defesa absoluta, dita ser o milagre de Deus, que só pode ser usada por sacerdotes de patente superior. Sua defesa tem um efeito tremendo que bloqueia todos os ataques mágicos e físicos, e é exatamente o que o nome do milagre de Deus merece. No entanto, o fato de esse local se assemelhar a um santuário, em outras palavras, estamos presos em algum tipo de barreira. Isso é muito provável. Ria respondeu à pergunta de Abel, mas é tão grande que nem conseguimos dizer onde estão os limites da barreira. Pelo menos, até Abel entendia que pareciam estar presos em um lugar problemático. Por enquanto, eles precisavam investigar a situação ao redor. Rin, desculpa, mas costumava descobrir se havia algo ao nosso redor, certo? Reúna o batimento cardíaco e existência da vida e traga-os para mim. A luz de sua sonda se espalhou pelo ar. Há muitas reações de criaturas ali, a cerca de 500 metros de distância. Cerca de 1000 humanos. E cerca de 50 outras criaturas do que nunca encontrei antes. 1000 humanos. Bem, a explicação mais provável seria que Clive e sua equipe também foram transportados. O conselheiro Arthur respondeu a murmúrio de Abel. Parece que o canário foi capturado e não tivemos tempo de escapar. Poxa, bem, acho que deveríamos ir até lá por enquanto. Bem, não há outro jeito. Assim, a equipe de investigação da Espada Carmesim e do grupo de magia da corte começou a caminhar na direção para onde se acreditava que a equipe de investigação da Universidade Central do Reino havia sido transportada. A equipe de investigação da Universidade Central do Reino estava no destino de Abel e seu grupo, mas eles não podiam se dar ao luxo de verificar o ambiente. Dezenas de magia de atributo de fogo voaram em sua direção enquanto ainda tentavam entender o que havia acontecido. O gar. Quente, 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 gritos agonizantes. Era improvável que a palavra se aplicasse melhor em qualquer outra situação. Eles eram apenas pesquisadores. Além disso, nem todos tinham uma conexão com a magia. Na verdade, a maioria deles não podia usar magia. Afinal, pesquisadores que se destacam em magia conduziriam principalmente pesquisas na Universidade de Magia. Além disso, poucos tinham experiência no campo de batalha. Eles não conseguiram responder ao ataque repentino. Foram os aventureiros que conseguiram responder. Magos, implantem barreiras mágicas. Uma barreira mágica é um tipo de magia não atributo, e é um feitiço excepcional que pode desviar a maioria das magias de ataque. Pode até ser usado por magos iniciantes e pode ser considerado um dos primeiros feitiços aprendidos por magos planejando aventuras e aparecer em campos de batalha. No entanto, ele não tinha grande durabilidade. Portanto, uma vez que um mago avance em certa medida, ele usaria a opção de atacar a magia de ataque do oponente com sua própria magia de ataque para anulá-la. Chamava-se aniquilação. No entanto, quando se tratava da situação em que tinham que proteger o tempo de muitos não combatentes, não havia outra escolha além da barreira mágica. Droga, que diabos é isso? Não sei. Um monstro que eu nunca tinha visto antes é um monstro, né? Ele tem cauda. De longe, podiam ver criaturas em pé sobre dois pés, vestindo algo que parecia ser armadura ou túnicas, e pareciam humanos. No entanto, a diferença marcante que tinham dos humanos era que tinham suas caudas grandes, como as de um réptil. Talvez pudessem ser chamados de mutantes.
O outro aventureiro também não conseguiu responder claramente a pergunta do aventureiro. No entanto, havia uma pessoa que ficou completamente imóvel, de olhos bem abertos. Presidente Clive. E Clive murmurou: "Esses são demônios." Seu murmúrio era muito suave, mas foi ouvido por um aventureiro próximo. Ele era o líder de um grupo de aventureiros de classe C contratado da capital real como guardas. "Clive-san, você acabou de dizer diabo." Sim. Só li sobre eles na literatura, mas eles são exatamente iguais às características descritas. Clive respondeu, mas não conseguia desviar o olhar dos demônios. Merda. 50 demônios estão longe demais de ser uma piada. O líder também ouvira as lendas do diabo. Eles dizem que são adversários de Deus e dos anjos. Dizem que são criaturas imunes à magia. Dizem que são uma existência que nenhum humano pode vencer. Eles dizem tudo o que existe a desespero. Os aventureiros contratados pela equipe de investigação da Universidade Central do Reino estavam lutando bem, enquanto protegiam a equipe de investigação com barreiras mágicas. Eles contra-atacaram com magia no momento certo. No entanto, como a lenda dizia, todos os feitiços deles foram repelidos. Nesse caso, só havia um caminho a seguir: uma batalha corpo a corpo. No entanto, enquanto os demônios não se aproximassem, os aventureiros não tinham escolha a não ser tomar a iniciativa. A distância entre eles era de cerca de 100 metros. Levaria uma dúzia de segundos para fechar essa distância. Durante esse tempo, eles teriam que se aproximar dos demônios sem serem atingidos pela magia deles. Ou desvia dos feitiços deles. Impede-os com magia ou desvia-os com escudos. Cada grupo havia estabelecido conhecimento para evitar a magia e levar a luta para combate corpo a corpo. Alguns monstros dependiam principalmente de magia de ataque de longo alcance e, em alguns casos, era necessário caçá-los. "Rapazes, vamos, ó." E os aventureiros começaram a correr. Magos protegiam os não combatentes com barreiras mágicas. Os sacerdotes curaram os feridos. A vanguarda deu tudo o que tinha para fechar a distância e provocar um combate corpo a corpo com os demônios. A distância era de 100 metros e o tempo era pouco mais de 10 segundos. No máximo, precisavam aguentar apenas 2 ou 3 tiros antes de alcançá-los. E, como esperado, muitas vanguardas conseguiram lançar uma batalha corpo a corpo contra os demônios. Ora, morra. Mas os demônios também eram fortes em combate corpo a corpo. Os aventureiros foram despedaçados junto com a espada que usaram para se defender. O portador do escudo, que se orgulhava de sua força, foi derrubado pelo escudo. O golpe de lança em alta velocidade foi evitado e foi esfaqueado com uma estocada da espada. Enquanto isso, magia de ataque caiu impiedosamente sobre a equipe de investigação vinda da retaguarda dos demônios. A barreira mágica foi restabelecida muitas vezes e os magos que estavam sem magia ficaram no chão. Ser dominado por batalhas mágicas e combates corpo a corpo não funcionava. A situação estava piorando gradualmente. Naquela época, todos que podiam usar magia na equipe de investigação, incluindo o presidente Clive, estavam estendendo barreiras mágicas, mas o colapso da frente estava logo na esquina. Foi nesse momento que a equipe de investigação do grupo de magia da corte e o grupo de Abel chegaram. Era apenas uma questão de tempo até que a equipe de investigação da Universidade Central do Reino fosse esmagada, enquanto sua vanguarda era destruída e sua retaguarda ficava sem magia. Finalmente, chegaram a uma distância onde o inimigo podia ser visto e confirmado. "De jeito nenhum, demônios." O padre Ria murmurou sem querer. "Sim, esses são demônios." Que visão rara! A equipe de investigação ali quase desmoronou. É o Clive quem está sustentando essa barreira mágica. O conselheiro Arthur descobriu que Clive era o único segurando a última barreira mágica para proteger a equipe de investigação da Universidade Central do Reino. Embora Clive fosse um não combatente e um estudioso, ele foi presidente da Universidade Central do Reino. Ele não trouxe vergonha à sua posição. Deal ataca de lado. Grupo mágico, preparem 3 tiros combinados para um. Sob o comando do conselheiro Arthur, membros do grupo de magia da corte entoaram os feitiços para magia de ataque de longo alcance. Fogo. Os feitiços altamente penetrantes do tipo dardo liberados pelo grupo mágico perfuraram o grupo de demônios que tentava romper a barreira mágica do presidente Clive. Com esse único golpe, mais de 10 demônios foram forçados a sair da batalha. Uau! Mesmo que dissessem que diabos são imunes à magia, depois de aprender sobre os demônios no templo, Ria ficou maravilhada com a visão incrível que se desenrolou diante dela. Isso não é preciso. É possível romper a barreira mágica dos demônios fazendo um grupo de 3 mirar em um diabo individual.
Embora isso não funcione se o alvo tivesse um filme de defesa contra o vento como os Wyverns, disse o conselheiro Arthur, rindo um pouco. É possível derrotá-los. É possível, mas são muitos. Os feitiços do tipo dardo consomem 1 tonelada de poder mágico e temos no máximo 4 tiros. É impossível derrotar todos eles. Será que o combate corpo a corpo será necessário no final? Enquanto ria, no fundo, o conselheiro Arthur era calmamente calculista e como comandante. Depois disso, os 3 tiros combinados para um foram repetidos enquanto gradualmente reduziam a distância, com um total de 4 ataques. Eles derrotaram mais de 30 demônios. No entanto, todos os membros do grupo de magia, exceto Arthur, desmaiaram por falta de poder mágico. Ao final da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, Clive finalmente havia esgotado seus últimos vestígios de poder mágico e também desmaiou. As únicas forças restantes eram Arthur, um conselheiro com um pouco poder mágico restante, e 4 espadas carmesim. Por outro lado, do lado dos Devils, ainda restavam quase 20. Além disso, atrás do grupo estava um demônio com um corpo enorme e uma presença extraordinária. Parece haver algo perigoso. Certo, vamos reduzir o número deles em combate corpo a corpo. Warren, avance com um ataque frontal. Com as instruções de Abel, Warren começou a correr enquanto segurava seu enorme escudo firme. Abel, Rin e Ria se alinharam em fila, escondidos atrás do escudo e do corpo dele. Do ponto de vista do diabo, devia parecer que um enorme escudo se aproximava. Warren era frequentemente considerado lento devido ao seu corpo enorme e ao enorme escudo, mas não era o caso. Sua velocidade máxima era comparável à de Abel, e sua resistência era quase inesgotável. A força dos braços dele superava até a de um enorme ogro. Apesar de ser um aventureiro, não era apenas para mostrar que ele era considerado o melhor portador de escudo do reino. Claro, em um ataque frontal, não só Abel, mas também Rin e Ria vinham atrás. Então ele reduziu a velocidade. Mesmo assim, com uma distância inferior a 100 metros, eles poderiam atravessá-lo em menos de 20 segundos. Todos os ataques direcionados ao grupo durante esse período foram desviados pelo escudo de Warren. Quando chegou ao grupo de demônios, ele colidiu com as vanguardas dos demônios com esse impulso e os derrubou. Abel pulou de trás de Warren e cortou o buraco da formação do diabo que estava formando. Além disso, Rin e Ria dispararam o que poderia ser chamado de combinaram 2 tiros para um e atingiram o mesmo alvo com magia de curto alcance. Warren entrou novamente no buraco e derrubou o diabo com seu escudo para garantir a cabeça de ponte. Espada carmesim era centrada em Warren, com Abel à direita e Rin e Ria à esquerda. Eles se espalham como um leque da posição que cortam para não serem pegos por trás. Entre eles, Abel tinha maior velocidade de aniquilação. Ele aparou as espadas dos demônios sem se comprometer totalmente e fez suas cabeças voarem quando a postura do oponente desabou. No entanto, algumas pessoas eram incomumente habilidosas no manejo de espadas e ele estava tendo dificuldades. Entre os monstros que haviam enfrentado até então, esses eram oponentes problemáticos de primeira classe. Após o ataque espada carmesim, o alvo da magia da retaguarda demoníaca mudou de Clive, da Universidade Central do Reino, para a espada carmesim e Arthur do grupo de magia da corte. Além disso, quando a vanguarda foi derrotada, os ataques foram focados em Abel e seu partido. Como esperado, quando tudo se resumiu a uma batalha corpo a corpo desviando da magia, o fardo era consideravelmente pesado até para Abel. Isso era ainda mais importante para o mago Rin e o sacerdote Ria. Em primeiro lugar, os magos sempre correm o risco de ficarem sem magia. Não era possível disparar magia de ataque enquanto se implantavam barreiras mágicas. Pode ser possível para um certo mago do atributo da água não. Para começar, aquele mago do atributo da água nunca usou uma barreira mágica nas nações centrais. O método de lançar magias simultaneamente não havia sido estabelecido. Nesse caso, eles precisavam lutar alternando entre barreiras e ataques em uma janela de tempo curta. Além disso, eles atacavam com uma estratégia improvisada de combinado 2 tiros para 1. Normalmente, nessas circunstâncias, magos rapidamente atingiriam o esgotamento mágico. Mas tanto Rin quanto Ria haviam sido treinados em inúmeras batalhas até então. O título da festa de Rank B Espada Carmesim não era só para enfeite. Embora a Espada Carmesim tivesse matado 12 demônios em combate corpo a corpo após um único ataque frontal, eles estavam chegando ao limite. O primeiro a quebrar foi, como se temia, por esgotamento mágico. Rin desabou no momento em que Rin lançou um javali de ar para enfrentar o javali de luz de Ria. Rin. Abel, que captou a cena de perto, gritou: Rin está sem magia. Warren,
Nos cobre. Ria chamou enquanto puxava o corpo de Rin e recuava. Warren cobriu seus corpos com seu escudo para evitar que fossem perseguidos. A poção mágica que Espada Carmesim carregava já havia sido esvaziada, e o poder mágico de Rin também havia tocado o fundo do poço. O poder mágico de Ria era quase zero e ela nem sequer tinha poder mágico suficiente para segurar uma barreira mágica. Os devios restantes eram 6. E um deles parecia ser um chefe. No entanto, além do chefe, Abel percebeu que 3 dos 6 estavam claramente diferentes em atmosfera em comparação com os demônios que ele havia derrotado até então. O chefe e aqueles 3 ao redor dele. Abel, aquele chefe, pode ser um príncipe demônio. Ria sussurrou por trás do escudo de Warren. Hã? Do que você está falando? Ria, isso não pode ser verdade. Do que você está falando? Ria, Abel queria fugir da realidade e dizer isso, mas ele entendia que Ria não estava brincando. As cores dos olhos esquerdo e direito são diferentes. Essa é uma das características de um príncipe demônio. Se olhassem de perto, podiam ver que o olho direito era vermelho e o esquerdo dourado. Um príncipe demônio, não um rei demônio. Sim. O príncipe demônio é um demônio que pode despertar para se tornar o rei demônio. Apenas 4 existem ao mesmo tempo. Um deles se torna o rei demônio. Foi isso que aprendi no templo. Já ouvi falar do nome. Eles são fortes, certo? Não há registro de alguém os ter derrotado além do herói. Dito isso, a voz de Ria tremeu como esperado. Dizia-se que o herói dessa geração estava nos países ocidentais, mas os detalhes não foram repassados às nações centrais. Havia apenas um herói em cada era. Por enquanto, tentarei derrotar os que não são o príncipe demônio. Não se preocupe, isso pode não ser possível. Mas algo inesperado pode acontecer e esse espaço parecido com barreira pode se romper, ou algo do tipo pode acontecer. Não perca a esperança, Abel. Abel sorriu e se virou para os demônios. 2 demônios comuns, 3 diabos fortes e um demônio parecido com um príncipe demônio. Abel não achava que conseguiria vencer 1 contra 1, mesmo contra os 3 fortes devios. Sem falar no príncipe demônio, ele não conseguia compreender a profundidade do poder dele. Sem esperança. Não. Acho que ainda é melhor do que aquela vez que fiquei na frente do grifo. No caminho de volta da floresta Rondo, um grifo pousou de repente na sua frente. Abel decidiu que era melhor do que aquela situação. Ao pensar nisso, sentiu um poder extra surgindo de dentro. Primeiro de tudo, 2 pequenos aventos. Abel entrou nos 2 diabos normais ao mesmo tempo. Um demônio balançou sua espada de lado. Ele desviou dela em uma postura inclinada para a frente. Entrou em alcance de ataque e investiu seu coração por baixo. Sentiu a sensação da pedra mágica esmagando. Da batalha anterior, ele confirmou que havia uma pedra mágica perto de seus corações. E como outros monstros, ele sabia que eles seriam mortos se ele esmagasse suas pedras mágicas. Sacando sua espada, ele girou o corpo uma vez com impulso, deixando o diabo derrotado para trás, e decapitou o segundo diabo com esse movimento. Para derrotar um demônio com um único golpe, a única opção era esmagar suas pedras mágicas ou decapitá-las. Abel aprendeu isso com a experiência. E finalmente, ele enfrentou o teste final. Mas então, algo inesperado aconteceu. No momento em que percebeu que o príncipe diabo levantou a mão, um feitiço foi liberado. O alvo era o escudo de Warren. Warren foi lançado para trás junto com seu escudo. E Ria e Rin, que estavam atrás dele, também voaram para trás. Ria. Abel grita sem querer. Está tudo bem. Nós 3 estamos bem. Ria gritou em resposta. Porque o príncipe demônio fez uma coisa dessas, a razão logo ficou clara. O príncipe demônio avançou com uma espada, segurando seus 3 seguidores. Parecia que queria combate singular com Abel. Você acabou de matar aqueles 3 para garantir esse local? Demônios são tão brutos. Ele não achava que ele entendesse sua língua. Mas Abel disse isso de propósito. Ele sentiu que o príncipe diabo sorriu um pouco. Bem, não pensaria em ter um combate singular com uma criatura que se sentisse abaixo de si. Mas Abel não sabia se era respeito por um adversário forte ou se era só uma brincadeira porque estava entediado. Mas isso é uma bênção. Eu não conseguiria lutar contra o príncipe do diabo sem derrotar seus 3 seguidores. Mas agora posso lutar contra ele de repente. Bem, é outra questão se eu posso ganhar ou não. Abel manteve sua espada alerta. O príncipe demônio segurava uma espada na mão direita, e a mão permanecia baixa. Mas Abel sabia que não era surpresa. Diferente das espadas que os demônios balançavam, sua espada era fina, não era uma espada grande. O comprimento da lâmina era cerca de 1 metro, e considerando a força do diabo,
Pode-se imaginar que ela seria balançada em uma velocidade considerável. Foi o príncipe diabo quem quebrou a calmaria que durava um tempo. A distância entre eles se reduziu num instante e a espada cortou para cima pelo canto inferior direito. Rápido, como era mais rápido do que o esperado, Abel, que não conseguiu desviar, pressionou a espada do príncipe demônio de cima. Não, ele tentou segurá-lo, mas seu corpo inteiro foi explodido. Velocidade extraordinária e poder extraordinário. Isso é ruim. No momento em que percebeu que não conseguia segurá-lo, pulou para trás sozinho, então não sofreu danos. Embora não tenha havido danos, ele não conseguia imaginar derrotá-lo de jeito nenhum. Desta vez, o príncipe demônio mudou para uma postura superior. Não, foi um balanço para cima agora há pouco. Então eu poderia pular para trás para liberar o impacto. Mas se eu for atingido de cima, não vou conseguir dissipar a energia. Só uma postura poderia deixar o outro lado desesperado. Normalmente, Abel estava desse lado. Não é que sua técnica em si seja incrível, mas é uma espada que faz pleno uso de sua velocidade e poder. Mas a forma como ele move os pés também não é a de um amador. Será que ele tem confiança porque seus seguidores conseguem suprimir o ambiente e ela pode focar no combate 1 contra 1? Abel também preparou sua espada e diminuiu a distância lentamente. No entanto, naquele momento, mais de 10 feitiços foram lançados de lado em direção ao príncipe demônio. Os magos aventureiros contratados pela equipe de investigação da Universidade Central do Reino canalizaram todo o poder mágico que conseguiram salvar descansando nesses feitiços. Ele foi liberado de uma vez para o príncipe demônio, que parecia ser o chefe do inimigo. Talvez o príncipe diabo também estivesse desprevenido, ou porque estava concentrado em combate individual com Abel. Toda a magia liberada atingiu o príncipe demônio. Os magos ficaram completamente sem magia novamente e desmaiaram no momento em que liberaram os feitiços. Isso poderia ter sido uma bênção no sentido de que eles não saberiam os resultados, porque o ataque mágico deles não causou nenhum dano. Todos os feitiços foram desviados. Ria, que havia sido levada para a área ao redor do grupo de magia da corte com a Ren, murmurou inconscientemente ao ver aquilo. Um diabo normal pode ser derrotado com 3 tiros combinados em um. Mas pode não ser possível derrotá-lo com magia. Com o rosto pálido prestes a ficar sem magia, o conselheiro Arthur disse instintivamente. As reações dos demônios foram ferozes. Os 3 seguidores do diabo dispararam ataques de magia de fogo de longo alcance contra a equipe de investigação da Universidade Central do Reino, um após o outro. Ninguém tinha o poder mágico para implantar a barreira mágica. Isso não se aplicava apenas à equipe de investigação da Universidade Central do Reino, mas também a equipe de magia da corte à espada carmesim. Arthur, que não tinha como deter os ataques dos diabólicos, mordeu os lábios e resistiu. Ria caiu de joelhos e seus olhos se encheram de lágrimas sem fim. Embora fosse uma situação tão grave, mal se registrava na consciência de Abel. Ele estava concentrado na batalha à sua frente. O príncipe demônio em sua postura superior certamente avançaria. Só havia uma chance, e veio. Ele avançou mais rápido do que antes. No entanto, isso era esperado. O golpe descendente do príncipe demônio foi ainda mais rápido que seu passo. Esse era o objetivo de Abel. A arte da espada, rotação 0, era uma técnica para desviar do ataque a queima-roupa do inimigo, que avançava girando 45 graus com o pé direito e perfurando o lado esquerdo do inimigo com esse impulso. De fato, não havia outra técnica que se encaixasse na palavra mortal. A espada de Abel envolveu e perfurou o lado esquerdo do príncipe demônio. Mas ele bateu no ar. O príncipe demônio desviou levemente a parte superior do corpo para trás e desviou. De jeito nenhum. Abel exclamou involuntariamente. Em uma luta de espadas, essa era uma oportunidade mortal. O príncipe demônio acertou o queixo de Abel por baixo com o dorso da mão esquerda, que não tinha a espada. Abel rapidamente evitou o golpe de backhand do punho esquerdo, mas ele mal tocou o queixo. Seu cérebro ficou abalado. Imediatamente antes do impacto, ele virou a parte superior do corpo e pulou para trás ao mesmo tempo, conseguindo ganhar alguma distância, mas sofreu uma concussão clara, devido à estrutura do cérebro humano. Era uma fraqueza que não podia ser evitada mesmo treinando. Ele pousou, mas ele não conseguia ficar de pé. Felizmente, ele mal segurava a espada. Com um joelho no chão, Abel segurava sua espada e lançava um olhar fulminante para o príncipe demônio que se aproximava lentamente. Abel. Ele podia ouvir a voz de Ria à distância. Desculpe, Ria, mas isso pode não ser possível. Mas então a situação da batalha mudou mais uma vez. O teto rachou e pedaços de pedra caíram no chão. Naturalmente,
O príncipe diabo e seus 3 seguidores olharam para cima para ver o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, Abel ouviu uma voz nostálgica, voltando no tempo para 40 minutos atrás, saindo correndo da tenda do grupo de magia da corte na entrada da masmorra. Nathalie seguiu para a guilda dos aventureiros. Para ser exata, ela corria em direção ao dormitório anexo à guilda dos aventureiros. Sua velocidade pode não ser necessariamente rápida para pessoas comuns, mas para Nathalie, foi uma vez na vida, a primeira e provavelmente a última vez que ela acelerou a todo vapor. Na mente de Nathalie, as palavras que Abel disse uma vez foram repetidas muitas vezes. Nathalie, se algum dia você encontrar uma situação em que precise de alguém para te ajudar e não estivermos lá no momento, pode contar com o Ryu. Agora era a hora. Quando Nathalie pulou para o quarto 10 do dormitório da guilda, Ryu era o único lá dentro. Ryu estava conduzindo a alquimia usando o minério mágico de cobre que os outros 3 haviam coletado, e ele conseguiu preparar uma poção intermediária pela primeira vez. Uma poção criada usando minério de cobre mágico com óleo de graça como base. Quando Ryu viu essa receita pela primeira vez, ele se perguntou: o minério é misturado com o que você bebe? Mas o minério mágico de cobre foi apenas um catalisador e deve ser retirado da poção no final. Esse passo era complicado e a razão pela qual nenhum aventureiro fazia sua própria poção. Nathalie entrou na conversa enquanto Ryu aproveitava o brilho pós-sucesso. Ryu-san, por favor, nos ajude. Sem fôlego, Nathalie conseguiu dizer aquelas palavras antes de respirar superficialmente e repetidamente, com as mãos nos joelhos. Nathalie, perguntando o que aconteceu e olhando de volta para a porta, Ryu reconheceu que ela era a única garota mago do atributo água que ele conhecia recentemente. Por enquanto, beba um copo d'água e depois converse. Então, na mão direita, fez um copo de gelo cheio de água e passou para Nathalie. Era uma cena muito incomum, mas Nathalie não podia se dar ao luxo de tentar entender naquele momento. Ela bebeu tudo de uma vez e pareceu ter se acalmado um pouco enquanto respirava mais fundo. Ryu-san, Abel-san e os outros desapareceram na masmorra. Por favor, ajude a encontrá-los. Ao ouvir as palavras de Nathalie, Ryu imediatamente se levantou, vestiu seu robe habitual e equipou a adaga de Michael e Murazami. Vou ouvir enquanto nos movemos. Vamos. Então, ele saiu do dormitório rapidamente. Nathalie, que vinha correndo da entrada da masmorra até aquele ponto, estava exausta, mas não conseguia arrastar as pernas até ali. Então literalmente cerrou os dentes e seguiu Ryu. Mas quando chegou à rua principal, suas pernas se enroscaram e caíram. Ah, desculpe, você correu até aqui. Não dei consideração suficiente. Pedale nisso. Ryu então produziu uma carroça de gelo com cerca de 2 metros de comprimento. Foi a que ele usou para carregar Abel, que havia sido trazido pela costa do mar, até sua casa. Ele podia ser usado sem problemas nas estradas planas da cidade de Rune. Nathalie hesitava de várias formas. Acima de tudo, ela se destacava tremendamente. Crianças olhavam para a carroça com olhos brilhantes. As mulheres ficavam fascinadas com a carroça reluzente. Uma carroça que refletia a luz e brilhava. Foi preciso muita coragem para andar nele. Mas sua companheira não a esperou. Acho que você nem tem força física para pular. Então, ele agarrou a cintura de Nathalie por trás com as 2 mãos e a colocou na carroça. Aconteceu num piscar de olhos. E Ryu começou a correr. Naturalmente, a carroça também começou a segui-lo. Era assim que a magia funcionava. A Nathalie gritou com a mudança repentina. Durante a jornada, a explicação de Nathalie foi confusa. Isso era natural. Ela foi subitamente colocada em um desses e se moveu em alta velocidade. Mas ela conseguiu transmitir os mínimos detalhes. Um total de 54 membros, compostos pela Espada Carmesim e pela equipe de investigação do grupo de magia da corte, foram transportados para a masmorra por uma transferência. Devido à função de uma ferramenta mágica, havia uma grande possibilidade de que o destino de transferência fosse o 40º andar. Ao mesmo tempo, era altamente possível que a equipe de investigação da Universidade Central do Reino, que vinha investigando o 11º andar, também tenha sido teletransportada. No entanto, não havia informações sobre o destino da transferência. Sim, eu entendo bastante. Ao chegar à entrada da masmorra, Ryu dissipou a carroça. Ao mesmo tempo, Nathalie desabou no chão. Aliás, Nathalie, por que você me procurou? Ryu perguntou. Nathalie era a única outra maga do atributo água que Ryu conhecia, mas era só isso. Ele acabou de ajudar a mediar uma carta para Abel. Ele nunca a conheceu desde então. Ainda assim, Nathalie disse que procurou Ryu primeiro. Abel-san disse antes.
Se algum dia você encontrar uma situação em que precise de alguém para te ajudar e não estivermos lá no momento, pode contar com o Ryu. Entendo, Abel. Essas foram as únicas palavras que Ryu disse, mas Natalie percebeu que ele tomou uma resolução. Ok, então vou mergulhar. Ryu foi para a entrada da masmorra. A entrada da masmorra foi lacrada. Naturalmente, eles não sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Na entrada, 2 aventureiros estavam de pé como sentinelas a pedido da guilda. Estou de passagem. Ryu tentou passar sem se importar. Não, você não pode. Disseram-nos que ninguém pode entrar na masmorra. Sou um aventureiro de rank D. Com isso, Ryu ergueu muralhas de gelo entre ele e os aventureiros para evitar ser pego e garantiu o caminho para a masmorra. O que? Uma parede transparente? Ei, não entro na masmorra. Deixando essas vozes para trás, Ryu desceu os 100 degraus até o primeiro andar. O corredor do primeiro andar. O ping se espalhou pelas moléculas de água ao redor. E ele refletiria sempre que atingisse um objeto. Não tem nada mesmo. A informação chegou no dia anterior de que não havia nada até o 9º andar. Só narrativo foi apenas uma confirmação. Mesmo que não houvesse monstros, cada andar da masmorra era muito largo. Procurar as escadas para descer também era um arranjo que consumia tempo. Em primeiro lugar, não havia mapa na guilda para os andares abaixo do 30º andar, e as posições das escadas não eram completamente conhecidas. Quanto tempo levaria para chegar lá? Ele teria que descer até o 40º andar. Então Ryu pensou em uma forma de cortar a parte inferior do andar. Ele foi mostrado frequentemente em animes e mangás. Ryu lembrou de ter visto isso em alguns deles. O problema era quando as paredes e o chão da masmorra eram incomumente duros. Não tinham uma incrível capacidade de regeneração, mas ele se lembrava das formigas soldados. Ao falar sobre o encontro com as formigas soldado no primeiro andar, Abel respondeu, porque as formigas soldado cavaram um buraco vertical e saíram para o andar seguinte. Se as formigas podiam cavar buracos, então os humanos também deveriam poder cavar. Pode ser difícil para pessoas comuns, mas Ryu conseguiria. Sim, porque ele era um mago do atributo da água. Ele fez um buraco com jatos abrasivos nas pontas de um hexágono regular para que tivesse um diâmetro de cerca de 2 metros. E ao girá-los no sentido horário em 60 graus, o chão caiu. Um buraco com 2 metros de diâmetro se abriu, e Ryu pulou sem hesitar. A altura era de cerca de 10 metros. Mesmo que caísse assim, se rolasse direito, provavelmente não se machucaria, mas provavelmente machucaria suas pernas. No momento em que estava prestes a pousar no chão, ele espirrou jatos de água da sola dos pés e ganhou um leve nível de flutuabilidade. Não era fácil, claro, mas era mais fácil do que espirrar jatos de água de todas as costas e avançar. Em primeiro lugar, jatos de água da sola dos pés eram uma técnica que salvou a vida de Ryu muitas vezes, principalmente da batalha contra monstros no mar. Dessa forma, Ryu desceu suavemente até o 39º andar. Era muito estranho que ele não encontrasse nenhum monstro pelo caminho, mas não é meu trabalho pensar nisso. O que Ryu precisava fazer agora era se juntar a Bel e trazê-lo de volta à superfície em segurança. Se o 40º andar estiver abaixo, então, o ping se espalhou pelo 39º andar, chegando às escadas para o 40º andar. Quando estava prestes a descer as escadas, a distribuição parou. Existe algum tipo de barreira aqui? Ryu lembrou das informações que Natalie lhe deu. Houve uma resposta do 40º andar por um instante, mas logo cessou. Estou preocupado que não sei o que está acontecendo, mas não tem como fazer. Enquanto murmurava, lançou a mesma magia de antes. O chão do 39º andar caiu e Ryu pulou no buraco aberto. Sentiu uma leve resistência ao atravessar o buraco. Além disso, parecia que o mundo havia sido invertido. Essa sensação me lembra da batalha com Akuma Leonor. Ela chamou de corredor, mas parece menos concentrado do que naquela vez. É um corredor defeituoso. Quando passou por uma barreira que parecia ser e olhou para baixo, viu um ser estranho se aproximando de Abel de joelhos. Além disso, Abel segurava sua espada ainda de joelhos. Abel, não consegue ficar de pé? Por enquanto, vamos dar um pouco de espaço para ele. Ryu entoou. Muros de gelo foram criados entre Abel e o ser de formato estranho, separando os dois. O próprio Ryu então pousou entre o ser de formato estranho e centenas de cadáveres queimados. Esses são a equipe de investigação da Universidade Central do Reino. Isso é terrível. Com apenas esse pensamento passando pela mente, ele começou a caminhar em direção a Abel. Durante esse tempo, ninguém falou nada, nem mesmo os seres de formato estranho. Abel, você está ferido? Até Ryu conseguia soltar frases de bom senso de vez em quando. Sim. Porque Ryu está aqui. Claro que vim ajudar. Deixando isso de lado,
Você não consegue ficar de pé mesmo parecendo ileso. Então é uma concussão ou algo assim. Até Abel está prestes a ser morto por uma concussão. Você ainda tem um longo caminho pela frente. As palavras de Ryu fizeram Abel querer rir e chorar. E ele conseguiu suportar sua expressão que estava prestes a desmoronar. Calha a boca. Só escorreguei um pouco. Um espadachim escorregando não. Acho que isso é comum. Ryu se lembrou de suas lutas de espadas com seu mestre, Dulaan, na cabeça, e lembrou que os pântanos tinham um terreno bem ruim. Por enquanto, parece que muita gente está preocupada. Então vamos para casa. Quero ir para casa. Mas, então Abel olhou para os seres de formato estranho. Eu vou derrotá-los. Você não tem problema com isso, né? Não, Ryu. Espera. Esse é um príncipe demônio. Abel parou Ryu às pressas. Príncipe do demônio. Os filhos de um rei demônio. Bem, me conte essas piadas depois. Seres relacionados ao rei demônio não pareceriam tão fracos. O príncipe demônio parece ser um monstro que se tornará um rei demônio no futuro. É forte. Entendo. Então realmente é como um filho do rei demônio. Não é à toa que parece fraco. Então Ryu se voltou para o príncipe demônio. Do lado deles, parecia que os demônios finalmente haviam saído do transe. Punição contra aqueles que interferem no combate singular. As punições foram aplicadas sem piedade, pois os aventureiros da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, que haviam interrompido a luta com magia anteriormente, foram incendiados. 6 flechas flamejantes voaram em direção a Ryu vindas dos 3 seguidores do príncipe demônio. Todos foram interceptados individualmente com lanças de gelo. Nunca tendo aprendido magia com mais ninguém, Ryu não sabia da existência de uma barreira mágica. Portanto, ele não teve escolha a não ser interceptá-los bloqueando-os com uma muralha de gelo ou escudo de gelo, ou atacá-los com magia de ataque de atributo água para aniquilá-los. Dito isso, ele não teve problemas para fazer isso. Como contra-ataque, jatos de água dispararam instantaneamente da nuca de cada um dos 3 seguidores e perfuraram suas cabeças horizontalmente. 3 pescoços rolaram até o chão. Ao mesmo tempo, os corpos dos 3 seguidores também desmaiaram enquanto sangravam de seus pescoços. Foi apenas alguns momentos depois que os 3 seguidores dispararam suas flechas flamejantes. Ninguém conseguiu entender o que havia acontecido. Nem mesmo Abel, um espadachim de primeira, conseguia perceber. Mal percebi que Ryu interceptou com sua habitual lança de gelo. Mas o que ele fez depois disso? Porque as cabeças dos demônios caíram. Não faço ideia do que aconteceu. Claro, Abel não era o único sem saber o que fazer. Talvez o menos convencido fosse o príncipe demônio. No entanto, só conseguia entender que seus subordinados foram derrotados instantaneamente de alguma forma. O ódio tingia seus olhos. Não importava quantos demônios comuns fossem derrotados, ele não mudava suas expressões faciais, mas parecia que a morte de seus 3 seguidores o irritava. Ele voltou os olhos com um ódio intenso para Ryu. Estou acostumado com esse olhar. É uma espada na sua mão direita. Por enquanto, Ryu também puxou Murazami de sua cintura e gerou sua lâmina de gelo. Ao ver isso, pareceu que o príncipe demônio ficou rígido por um momento. Olha aqui, seu príncipe demônio ou sei lá, pode vir me tentar. Suas palavras eram provocativas, mas não havia nenhuma lacuna em sua postura. O príncipe demônio também entendia isso. Não conseguia se mover facilmente enquanto ainda estava em sua posição superior. Vendo que o príncipe diabo não se moveu enquanto mantinha sua postura superior, Ryu também mudou para uma postura superior. Era uma postura raramente feita. A postura mais forte de Ryu era quando sua espada era segurada apontada para os olhos do oponente. A postura mais fundamental do básico, com a espada no meio, facilitando a alternância entre ataque e defesa. Quando segurado em uma posição superior, ele muda completamente para uma postura totalmente ofensiva. Seria possível perceber quando realmente está segurando a posição. Você não conseguirá bloquear o ataque do oponente com a espada. Você nem vai conseguir parar. Em outras palavras, não havia escolha a não ser desviar sem usar a espada. 0 defesa. Por isso era uma postura totalmente ofensiva. Ryu foi diminuindo a distância com os pés avançando lentamente, mantendo a postura totalmente ofensiva. A princípio, o príncipe demônio recuou um pouco, mas decidiu parar de recuar e enfrentá-lo. E então o príncipe diabo diminuiu a distância num instante e atacou. Devagar demais, Ryu desviou do golpe descendente do príncipe demônio colocando o pé direito diagonalmente para frente por meio passo. Depois se virou para o lado do príncipe demônio,
cuja postura estava quebrada e cortou seu pescoço por trás. A investida e o golpe descendente do príncipe demônio foram rápidos, mas Ryu imaginava. Leonor era mais rápida. Sim, a carga do Akuma Leonor pode ser chamada de verdadeira perto de colapso, provavelmente superando a velocidade do som usando magia do vento. Uma carga que ultrapassava a velocidade do som que o falcão assassino de um olho só lhe mostrou uma vez. Para Ryu, que já esperava por isso, a investida do príncipe demônio foi lenta demais. Abel, que assistia, ficou boquiaberto. O que foi aquilo? Tudo é fundamentalmente diferente da esgrima que Abel praticava. O movimento do pé, o movimento do centro de gravidade e, claro, a própria espada. No entanto, ele percebia que a esgrima de Ryu era incomum. Não era talento natural, era uma esgrima nascida de uma enorme quantidade de prática, um treinamento inimaginável e uma quantidade assustadora de treinamento prático. Era apenas um golpe de espada, mas não era difícil para um espadachim como Abel entender a enorme quantidade de informações contidas nela. Demorou um pouco para ele se recompor. Depois de se recompor e entender o que havia acontecido, Abel se voltou para Ryu. Então percebeu quando tentou agradecer a Ryu, o príncipe demônio, cujo pescoço foi cortado, não havia desmaiado. E isso também foi notado por Ryu. Você não vai morrer mesmo que eu corte sua cabeça. Isso é um pouco irritante. Ryu pulou para trás e se afastou. Essa vitalidade é incrível, mas o Rei Diabo é ainda mais forte. Pelo menos não tão fraco quanto você. Mas você não entende o que estou dizendo, né? Enquanto Ryu falava, o príncipe demônio pegou a cabeça caída e a colocou em seu pescoço. O pescoço conectado emitiu ruídos de chiado. Essa habilidade de regeneração é mais ou menos, mas bem, vamos ver até onde você consegue regenerar. 256 linhas de jatos de água contendo material gelo-abrasivo gerado ao redor do príncipe do diabo se moveram em um número aleatório de órbitas e cortaram todo o espaço. Era a carta na manga de Ryu, que uma vez, provavelmente, cortou Akuma Leonor. Naquela época, ele não conseguiu desferir um golpe decisivo devido à velocidade incomum de regeneração de Leonor. No meio do número aleatório de órbitas, os ouvidos de Ryu ouviram o som de algo duro estalando com um paquim. Naquele instante, o corpo do príncipe demônio, que ainda tentava se regenerar mesmo fragmentado, colapsou completamente e nunca mais se moveu. Eu quebrei a pedra mágica. O som de um objeto duro se quebrando era o som da pedra mágica do príncipe diabo se quebrando. Embora ele não tenha conseguido recuperar a pedra mágica do príncipe demônio, parecia que as pedras mágicas poderiam ser recuperadas dos 3 seguidores porque ele os derrotou por decapitação. Depois de confirmar isso, Ryu se aproximou de Abel. Obrigado, Ryu. Você nos salvou. Abel se curvou honestamente e agradeceu. Não, tudo bem. Você pode expressar sua gratidão me convidando para um jantar na cafeteria, certo? Tá bom, tá bom. Eu te convido para jantar todos os dias por uma semana. Então Abel riu e bateu no ombro de Ryu. Dói, dói. Abel, você e sua força estúpida. Uma semana, não esqueça. Naquela época, os outros membros da Espada Carmesim e o conselheiro Arthur também haviam se reunido ao lado de Abel. Abel, estou tão feliz. Ryu abraçou Abel com o rosto prestes a chorar. No momento em que ela o abraçou, ela chorou, ao lado dele. Warren, com as 2 mãos segurando o rim, que ainda estava desmaiada, se curvou para Ryu. Sou Arthur Veraziz, conselheiro do grupo de magia da corte, representante da equipe de investigação do grupo de magia da corte. Muito obrigado pela ajuda. Dito isso, Arthur também se curvou para Ryu. Ah, não precisa mencionar. Em primeiro lugar, vim porque a Nathalie, do grupo de magia da corte, me contou. Fico feliz por ter chegado no horário. Nunca imaginei que seria assim. Ryu voltou seu olhar para os membros da equipe de investigação do grupo de magia da corte, que ainda não haviam se recuperado totalmente da falta de poder mágico, e para os corpos da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, que haviam sido reduzidos a cinzas pelos demônios. Imagino que as pessoas ali sejam da equipe de investigação da Universidade Central do Reino. Sim. Eu não pude ajudá-los. Então, embora reunir os cadáveres seja impossível, devo juntar algumas lembranças. Em breve, os membros do nosso grupo de magia da corte vão acordar, então começaremos a juntar as lembranças. O conselheiro Arthur respondeu, olhando para o grupo de magia da corte. Ryu, vamos coletar as pedras mágicas dos diabólitos. Abel propôs recuperar as pedras mágicas, acompanhado por uma Ria chorando. Quero passar algumas das vendas para as famílias enlutadas. Poxa! Abel não é adequado para ser aventureiro.
Dizer aqueles de nós que sobreviverão usarão as partes dos mortos. Ou algo assim seria mais como um aventureiro. Embora Ryu fosse bastante mais jovem que ele como aventureiro, ele avaliava Bell com uma atitude bastante condescendente. Bem, eu poderia dizer que fazer isso era típico de Abel. Era uma opinião sobre ele olhando de cima até o fim. No entanto, provavelmente ficaria bravo se dissesse isso. Então guardou isso no coração. No entanto, percebeu que ouviu uma palavra que não podia ignorar. Agora há pouco, você disse diabo. São diabos. Ryu olhou ao redor do campo de batalha e viu seres de formas estranhas no chão. Sim, também é a primeira vez que encontramos demônios. Em primeiro lugar, já se passaram centenas de anos desde que os últimos demônios apareceram nas nações centrais. Não sei por que eles apareceriam aqui. Um Akuma e um diabo eram coisas completamente diferentes. Afinal, a entrada que Michael adicionou à Monster Enciclopedia não era para diabo, mas sim para Akuma. Concordo com a afirmação de Michael de que sua força, todo o espectro do fraco ao forte. Os fortes podem apagar uma cidade sozinha antes do café da manhã. Se minha batalha com Leonor não tivesse ocorrido no corredor, a cidade de Rune teria sofrido danos consideráveis. Pensando nisso, Ryu de repente lembrou. Aliás, quando usei magia do tipo sonda no 39º andar agora há pouco, teve algo estranho. Ficava na escada do 39º andar, então deveríamos dar uma olhada no caminho de volta. Pode ter a ver com o que aconteceu desta vez. Depois que Ryu derrotou o príncipe demônio, a barreira que cobria o 40º andar desapareceu. Embora parecesse mais um corredor defeituoso do que uma barreira, o corredor que apareceu na cidade de Rune provavelmente foi mantido usando o eclipse solar. Aquela Akuma Leonor disse que havia uma restrição que ela não podia fazer sobre qualquer um dos dois. Isso era um subespaço. Eu pensaria nela como uma ponte que ligava Rune a outro lugar. Mas sim, ainda não tenho informações suficientes. Tem muita coisa que não entendo. Desista de pensar nisso quando há muita coisa que você não entende. Essa também foi uma solução. Ryu pensou consigo mesmo. Os membros do grupo de magia da corte, que recuperaram a consciência após o desmaio devido à queda de poder mágico, recuperaram as lembranças da equipe de investigação da Universidade Central do Reino, enquanto a espada carmesim, o conselheiro Arthur e Ryu recuperaram as pedras mágicas dos demônios. A cor da pedra mágica é preto. As palavras de Ryu não foram altas. Mas como uma pessoa com mais experiência, o conselheiro Arthur respondeu, esta também é a primeira vez que estou coletando uma pedra mágica do diabo. Mas então está preto. Arthur-san, para colocar de outra forma, parece que você já viu ou lutou contra um diabo antes. Sim, Ryu, você está certo. Eu lutei contra um nos países ocidentais quando era aventureiro, mas não conseguimos derrotá-lo. O olhar do conselheiro Arthur estava desfocado, como se ele se lembrasse daquele dia. Normalmente, a cor da pedra mágica de um monstro corresponderia ao atributo do monstro. Vermelho para um monstro com atributo fogo, azul se for um monstro com atributo água, e preto significaria a escuridão. Mas aqueles 3 seguidores não dispararam flechas flamejantes. Pensando na batalha, as coisas que Ryu não sabia estavam se acumulando. Ryu, nas nações centrais, já se passaram cerca de 200 anos desde o último encontro com um demônio. Nenhuma informação sobre suas pedras mágicas resta nem mesmo nos templos. A sacerdotisa Ria complementou seu conhecimento sobre a pedra mágica do diabo. Disse que demônios apareceram de repente um dia. Então pesquisas sobre a possibilidade de usarem magia do espaço-tempo foram discutidas no templo. Magia do espaço-tempo. Magia do espaço-tempo era um elemento básico para histórias de outros mundos. Não, mas Michael disse que a magia tinha 6 atributos de fogo, água, vento, terra, luz e escuridão. E sem atributo fico me perguntando por que ele não mencionou magia do espaço-tempo. A magia do espaço-tempo existe. Ryu fez a pergunta para ninguém em particular. O que é categorizado como magia do espaço-tempo são armazenamento infinito e transferência. Ambos foram registrados na literatura. Surpreendentemente, foi Abel quem respondeu. Que ótimo! Eu definitivamente quero poder usá-lo. Quando Ryu disse isso, Abel ficou com uma expressão terrivelmente feia. Ah! Pelo que sei, a única pessoa nas nações centrais conhecida por poder usar magia do espaço-tempo é o Barão Ajin Vender do Império. Com armazenamento infinito, você pode levar para casa não só as pedras mágicas, mas também todo o corpo do monstro para vender como materiais. E com o transfer, você pode facilmente se mudar para o campo de caça ou voltar para casa. Ryu imaginou a cena e disse feliz. No entanto, a expressão de Abel estava pior do que antes. Sim,
Isso seria verdade para aventureiros. Mas o barão Vender é cidadão do Império. O Império não deixaria uma pessoa com essa habilidade andar livremente, hein? Como assim? Barão Vendedor está sempre ligado ao exército imperial e contratado para o transporte de armas e alimentos imperiais. Ele é tratado como uma espécie de ferramenta útil, como esperado. Isso era lamentável até do ponto de vista de Ryu, certamente, do ponto de vista militar. Armazenamento infinito e transferência seriam talentos que eles desejariam desesperadamente. No entanto, era lamentável demais para não ter liberdade alguma. Armazenamento e transferência infinitos só podem ser usados pelo Barão Vendedor. O ex-Barão Vendedor podia usar os dois feitiços, mas durante esse tempo seu filho Ajin, o atual Barão Vendedor, não podia usá-los. Desde o momento em que o antecessor morreu, parece que o atual Barão Vendedor passou a usar armazenamento e transferência infinitos. Então houve rumores de que era mais uma maldição do que um feitiço. Entendo. Em vez de apenas hereditário, apenas uma pessoa podia usá-lo em uma determinada época. Certamente parece uma maldição. Abel parou de repente ao ouvir o que Ryu disse. Apenas uma pessoa em uma determinada era. Essa frase veio à mente em algum lugar recentemente. O herói,